Para algumas pessoas, a religião é um porto seguro. Já para outras pessoas, é uma caixinha que limita a busca pelas respostas sobre a vida. Pelo menos metade da minha vida eu vivi fazendo parte de uma religião, até que eu decidi experimentar uma vida sem compromisso e sem fazer parte de qualquer religião por falta de afinidade, por falta de identificação. E eu confesso que eu me sinto muito melhor hoje do que antes. Eu cresci numa igreja evangélica e essa religião moldou a minha forma de ver o mundo. Tudo que eu considerava certo, tudo que eu considerava errado, as minhas escolhas na vida, a minha forma de pensar, eram todas influenciadas por essa religião que me foi apresentada ainda na infância. Mas eu sempre tive uma natureza muito questionadora, muito reflexiva, muito filosófica, e eu nunca fui de aceitar tudo que me falavam de olhos fechados, sem questionar mesmo, sem saber se aquilo fazia sentido para mim. Então, apesar de ser apresentado para uma religião ainda na infância, à medida que eu fui crescendo, eu fui me questionando sobre várias coisas que me eram ensinadas naquela época. E apesar desses questionamentos todos, eu levava muito a sério, porque era algo que fazia parte já da minha vida. E à medida que o tempo foi passando, os questionamentos só foram aumentando. E a única fonte de informação que eu tinha na época era a Bíblia. Mas eu sentia que a Bíblia não era suficiente para responder todos os questionamentos que eu tinha sobre a vida. Até que chegou um momento que aquilo já não fazia tanto sentido para mim. Mas mesmo sem fazer sentido, eu continuava frequentando a igreja. Eu sentia uma necessidade de tempos em tempos de ir na igreja novamente. E aí eu questionava a mim mesmo. Por que que mesmo sem fazer sentido para mim muitas coisas que eu ouvia na igreja, eu continuava sentindo essa necessidade de ir? E aí eu fui fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. O que estava fazendo eu continuar frequentando uma religião que já não fazia nenhum sentido para mim mais? E eu cheguei à conclusão de que o que me levou a ir para a igreja, ainda criança, foi o medo. Me foi apresentado o Deus religioso que castiga, que pune. E aí quando eu fiquei sabendo que Jesus poderia voltar a qualquer momento, e se eu não tivesse aceitado Jesus na igreja, eu passaria a eternidade no inferno, isso me trouxe muito medo a ponto de eu querer ir para a igreja imediatamente. Fazendo essa autoanálise sobre a minha vida, eu entendi que o que me levou à igreja não foi o amor ou qualquer outra coisa, mas foi o medo. E a essa altura da vida eu já buscava respostas em outras fontes de pesquisa, eu já tinha a visão sobre a vida um pouco mais ampla. E quando eu descobri a origem do que me fazia ainda frequentar a igreja, mesmo sem fazer sentido, eu parei imediatamente de ir, porque eu consegui chegar à origem do que me fazia ainda frequentar. E a partir disso eu decidi trilhar o meu próprio caminho, porque a espiritualidade ela é muito mais ampla do que religião X ou religião Y. Eu decidi viver a minha espiritualidade, esse meu contato com o universo de uma maneira diferente do que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência. Eu resolvi viver a minha verdade, e não a verdade colocada por outras pessoas. Porque a religião, para mim, é um limitador muito grande. E eu sempre tive a mente muito aberta para ficar preso numa religião. Porque era assim que eu me sentia. E eu só fui perceber isso saindo. Porque ao sair, eu pude explorar outras filosofias, conhecer pontos de vista diferentes sobre aquilo que eu tinha aprendido. Eu pude explorar mais o espiritismo e conhecer o conceito da reencarnação, que era algo que eu não acreditava que existia. E a partir do momento que eu me abri para esse conhecimento, a reencarnação fez total sentido para mim. E as nossas verdades elas vão mudando ao longo do tempo. Isso eu considero até saudável. Pude explorar o budismo, os conhecimentos trazidos pelo Buda, do equilíbrio, do caminho do meio, do autoconhecimento, do Deus interior. Eu pude conhecer também sobre os orixás, sobre as energias, as forças da natureza que os orixás representam. E a conclusão que eu cheguei é que as religiões elas se complementam. Estão todas falando das mesmas coisas de maneiras diferentes. Porque eu não acredito que aqui no planeta Terra exista uma verdade absoluta.
Eu não acredito que exista uma religião que detém de toda a verdade. E eu quero ressaltar que esse vídeo não é uma campanha para que as pessoas deixem de frequentar as religiões que acreditam. Muita gente se sente muito bem, se sente completo praticando a sua fé. Isso é ótimo. Quanto mais pessoas felizes, plenas, completas, é melhor para o mundo. Aqui eu só estou contando a minha experiência com a religião, que para mim, pessoalmente, a minha vida se tornou muito melhor depois que eu escolhi trilhar o meu próprio caminho, praticar a minha espiritualidade sem ficar preso a uma religião específica. Porque a gente tem que seguir aquilo que faz sentido para a gente. Não tinha como eu continuar frequentando uma religião que eu me sentia preso e limitado. E a minha natureza ela é livre. E eu preciso expressar a minha liberdade. E a minha visão de mundo mudou completamente. Aliás, muda o tempo todo. Conceitos que eu considerava verdades muito fortes na minha vida há um tempo atrás, hoje já não faz o menor sentido. E eu acho que a régua que nós precisamos usar para escolhas na nossa vida é a régua da evolução. Se nós estamos frequentando uma religião e sentimos que estamos evoluindo, que estamos melhorando como pessoa, que estamos amando incondicionalmente todos os seres de todos os reinos, que estamos nos aproximando cada vez mais do que os grandes mestres ensinaram, Jesus Cristo, o próprio Buda. Isso é um indicativo que nós estamos no caminho certo. Mas tudo isso pode ser alcançado sem que façamos parte de alguma religião específica. E o que eu percebo atualmente é que tem uma galera aí que também está trilhando esse mesmo caminho, que está se conhecendo, está se descobrindo e não vê muito sentido na religião que foi apresentada desde a infância ou até mesmo na fase adulta. Então muita gente tem se libertado cada vez mais dos dogmas e tem questionado cada vez mais o sistema religioso. Eu sempre acho que o questionamento é algo muito positivo. Não podemos acreditar em tudo que nos é passado, mesmo que isso tenha sido apresentado e repetido diversas vezes. Mesmo aquilo que nós consideramos as maiores verdades, é necessário questionar tudo. E essa minha natureza tão questionadora está muito relacionado ao número 7 na numerologia. O número 7 é o número da busca por respostas, da busca pela verdade. Está relacionado à espiritualidade, à intuição, à conexão com algo maior que transcende o mundo material. E eu sempre estive muito alinhado com esse número. Eu sempre fui muito influenciado por esse número, que é o número do meu propósito de vida, o que de mais importante eu vim fazer aqui nessa minha vida atual. Mesmo sem saber, esse número já era tão presente na minha vida. E só depois, já na fase adulta, é que eu fui apresentado à numerologia e descobri que o meu número de propósito de vida é o número 7, muito ligado à busca por respostas. E eu já desde a infância apresentava ser muito questionador e buscar muito respostas, de entender o funcionamento de toda essa experiência aqui no planeta Terra, por que estamos aqui, de onde viemos. Todas essas questões filosóficas sempre foram muito presentes na minha vida. E essa busca ela é eterna, eu continuo nela hoje e sei que vou continuar durante muito tempo, porque a jornada do autoconhecimento, do despertar da consciência, tem várias camadas e vamos viver isso, essa jornada, eternamente. E a vida é isso, é cada um se conhecer, saber qual é a própria verdade, conhecer a própria essência, a própria natureza e procurar viver de acordo com aquilo que acredita e não de acordo com aquilo que já foi ensinado, que já foi colocado aí durante muito tempo. O questionamento ele é sempre necessário durante toda a nossa vida. Deixa aqui nos comentários se você faz parte de alguma religião, se você é feliz na religião que você frequenta, ou se você também escolheu trilhar o próprio caminho de praticar a sua espiritualidade da maneira que você acredita. Se você escolheu viver a sua própria verdade. Então deixa aqui todos os seus comentários, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e eu espero vocês nas próximas reflexões e nos próximos vídeos.